Então, Tom, eu disse que você conheceu a fé Bahá'í ainda na sua adolescência, né? 15 para 16 anos, lá em 1975. Como é que foi esse conhecimento? Como é que foi esse primeiro contato com os ensinamentos de Bahá'u'lláh? Era um jovem, né? E como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Tinha 16 anos, na flor da idade, como se dizia, né? Faltava ainda um quarto de século para terminar o século XX. E eu caminhava pelas ruas de Natal, estava no centro da cidade e passei diante de uma galeria de arte. E naquela galeria de arte era um cartaz feito de cartolina com pincel pilô que tinha uma frase que me chamou muita atenção e me fez querer entrar naquela galeria de arte para saber o que estava acontecendo ali. A frase era: a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. E um nome exótico. E depois logo eu descobri que era o nome do amado dos mundos, o nome de Bahá'u'lláh, a glória de Deus. Então eu entrei lá, vi que tinha vários jovens, tinha 2 ou 3 senhoras, eram mais ou menos umas 8 ou 10 pessoas na galeria, e era uma série de cartazes em cartolina com frases e algumas imagens de lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Depois eu descobri. Um deles era a prisão de Aca, outro era o Templo Bahá'í em Wilmette, nos Estados Unidos, outro era o Santuário do Bab, e uma banquinha com vários folhetos e outra com vários livros, né? E isso me chamou a atenção, porque eles estavam dizendo que trazia uma nova mensagem, que era o Você tempo era um de... jovem assim preocupado com questões religiosas, sociais ou não? Na verdade, não. Eu tive uma formação profundamente católica, né? Meus pais tiveram 6 filhos, 4 deles, os padrinhos eram bispos, né, da Igreja Católica. Eu sou um dos que sou batizado por um bispo, né? E a família é muito tradicional na Igreja Católica. Estudei sempre em colégio de padres e colégio de freiras, a vida toda, até ir para a faculdade. E eu me lembro que era até um pouco irreverente, né, nas aulas, principalmente quando tratavam de religião. E eu me lembro que tinha uma missa, toda quinta-feira, todos nós ficávamos diante da capela, com uma missa especial para abençoar a semana, né? E um dos temas dessa missa era a liberdade. E foi a minha primeira expulsão no colégio dos padres, porque quando chegou a vez de um aluno dizer uma frase sobre o que era liberdade, eu me lembrei de um jingle, de um jeans muito famoso da West Pop. Eu disse que liberdade era uma calça velha, azul e desbotada. Isso criou um mal-estar na igreja, criou um PDT entre os alunos. Uns disseram, a gente achava que ele não tinha coragem, ele falou que ia falar isso sobre liberdade, que isso era liberdade. Aquele tempo, né, era o tempo dos anos de chumbo, era o tempo que o Brasil vivia uma pavorosa, tenebrosa golpe de Estado, né, que perpetuou-se por mais de 20 anos, foram 21 anos. Então, todos nós, jovens naquela época, gostávamos da liberdade. E essa frase do jeans US Pop, que é quando a calça livre estava chegando ao Brasil, era o que mais chamava a atenção da juventude, né? Que a gente achava que Verdade, eu liberdade lembro. era um negócio muito simples, né? E assim eu conheci a fé Bahá'í. A pessoa que estava me ensinando foi Robert Walker, Bob Walker, casado com Zé Mária, pai da Chanta, da Lei, né? Da Tainá, um americano, pioneiro em vários lugares do mundo, alguns lugares da América Latina, no Brasil e no Rio Grande do Sul, depois ele foi pioneiro em Vitória, foi pioneiro depois em Natal, muitos anos depois, eu me declarei Bahá'í, foi ser pioneiro em Natal. E nos últimos 20 e tantos anos tem sido pioneiro em Brasília, né? Nossos caminhos têm se cruzado dessa forma. Tinha também Dona Tuba Maane, tinha Edo Evazian, Jacó Evazian, tinha alguns jovens, Murray Twelve, que depois foi ser co-conciliar lá no interior do Amazonas. Uma Tinha turma da pesada, então. Era uma turma boa. Esses meninos vieram dos Estados Unidos aproveitando as férias de verão deles, né? Então, eles vieram em julho para poder ensinar a fé. E Natal talvez fosse uma das cidades que tivesse pouco número de Bahá'ís, né? Então, a Assembleia Nacional, na época, designou a cidade como meta para essa caravana de jovens. E foi assim que eu conheci a fé. Ele me falou do Bab, né? Eu fiquei muito impressionado até hoje.
Me impressiona muitíssimo a história do Babi, da Lei da Vida. Fiquei realmente tão encantado que, quando ele me apresentou um cartão de declaração para que eu assinasse, eu disse: eu vou assinar, mas quanto é que paga? E ele disse: isso aqui não é um clube, é uma religião, você não precisa pagar nada. E eu disse: porque a gente vive nesse mundo onde as coisas que são boas você tem que pagar para fazer alguma coisa de bom. Ele disse: não, você não paga nada, assine, você passa a ser membro da comunidade Bahá'í. Isso já no primeiro dia, Tom, que você foi nesse... Primeiro dia. Eu me declarei Bahá'í mais ou menos em 35 minutos, quando eles estavam contando a história do Babi. O negócio foi tão apressado, padre. Mas você estava com o coração aberto, né, Tom? Eu estava sequioso. Hoje eu entendo que Deus tem os caminhos de cada um de nós, que nós somos como igarapés, né? Como pequenos riachos, né? Que se dirigem ao oceano da realidade. E cada vida é um igarapé, cada vida é um riachinho, e todos vão em busca do mar, né? E foi tão rápido tudo isso que só no dia seguinte eles me apresentaram as duas outras figuras centrais da fé. Eu já era declarado, mas só conhecia o Babi. Você se tornou o primeiro Babi, né? Depois... É o que as pessoas me dizem. Então, você foi primeiro Babi. Depois eu falei com o Bob, mas Bob, você hoje, ontem eu já sou Bahá'í desde ontem, agora você vem falar que existe Bahá'u'lláh e que existe Abdu'l-Bahá. É porque você estava tão impressionado com a história do Babi e eu gostei de ficar respondendo tudo sobre o Babi. Chegou um momento que você tinha que sair, aí você disse quanto é que paga para ser isso. Aí eu disse não paga nada e apresentei o cartão de declaração. Então foi assim que eu me declarei Bahá'í, lá em Natal, no dia 15 de julho de 1975.